hoje a sugestão é para os apaixonados por caixas como eu, por exemplo. Adoro uma caixa e sempre é bacana ter uma ideia nova. Hoje a Del Carmen vai nos dar uma ideia muito legal para você poder fazer aí no Dia dos Pais e que pode também ser usado depois numa versão feminina. Hoje uma caixa diferente, né, Del Carmen? Sim, uma caixa que você vai pegar aquela gaveta que tem lá em casa, ver tudo que você tem, aquele óculos que não usa mais, o relógio que não funciona, aquela caneta que não escreve, e aproveita e faça sua decoração na sua caixa. Não, e o que é melhor, se você vai fazer uma coisa personalizada para alguém, observe quais são os hábitos dessa pessoa. Então, se ela usa óculos, você vai colocar um óculos. Se ela fuma, você coloca também um acessório que vai remeter a essa ideia do fumante. A caneta, o chaveiro, como a gente tem aqui, que é uma sugestão. Mas se você quiser ir além, observe sim quais são os hábitos dessa pessoa querida que você vai querer presentear e coloque esses objetos aí na sua caixinha, como a gente vai estar ensinando. O que a gente vai precisar para fazer a nossa caixa super diferenciada? Nós precisamos inicialmente da caixa de madeira, claro, né? Objetos pessoais, pode ser óculos, relógio, um cachimbo, isqueiro, o que quiser. Tintas PVA marrom, pode ser chocolate ou marrom claro. A preta, o primer 7 em 1, que nós vamos impermeabilizar as peças. Uma cola instantânea para fixarmos. 4 pezinhos de madeira para fazermos um detalhe. Pincéis chanfrado, que é o pincel para fazer sombra, e o pincel reto. Um rolinho de espuma, uma lixa e a hidrolaca fosca para impermeabilizarmos a peça. E só. Então agora vamos iniciar. O que a gente vai fazer primeiro, Del Carmen? Olha, primeiro nós vamos pegar os objetos e vamos colá-los. Nós vamos pegar a cola instantânea, porque ele tem que ficar bem seguro. Se não tiver instantânea, pode usar cola quente também. Mas a instantânea você tem que passá-la e deixar de 1 a 2 minutinhos fixando. Dá uma pressionadinha. Dá uma pressionadinha e deixa. Por exemplo, olha, essa está bem fixa, tá vendo? Aqui tem que esperar 1 a 2 minutos que ela vai estar colando. A partir do momento que a minha caneta fica coladinha, eu vou ter que impermeabilizar essas peças. Para quê? Quando receber tinta, ela não descascar. Então, o produto que eu vou estar usando é o primer. Esse primer a gente pode usar em vidro, plástico, como aqui. Eu vou usar em metais e o plástico da caneta. Passamos o primer sobre as peças. Somente sobre as peças? Sobre as peças. Pode cair um pouquinho na madeira, que não tem problema, que nós vamos estar passando a tinta chocolate ou marrom escuro, que é o mesmo tom. Então, eu vou passar uma demão, deixo secar, daqui umas 4 horas eu venho e passo outra demão. Qual é o objetivo do primer? Para que a tinta não descasque, porque nós vamos estar trabalhando com tinta PVA à base de água. Se eu for passar tinta, ela vai descascar. Sai tudo e vai ficar feio. Aí vai aparecer o verde da caneta e o prateado das chaves. Ou, se for um óculos de plástico, por exemplo, ele vai aparecer. Eu pego a minha tinta marrom e vou estar trabalhando sobre a minha peça de madeira. Eu vou fazer ela toda marrom e depois nós vamos trabalhar umas sombras para dar um tom nela de envelhecimento. Então eu pego a minha madeira, eu pego a minha tinta à base de água, PVA, e vou trabalhar sobre toda a minha caixa. Tal que a minha caixa vai ficar desta forma toda pintadinha. Ou seja, ali essa caixinha era daquele tom, você deu essa base todinha aqui e deixou ela no tom que nós escolhemos o marrom para ficar uma coisa mais masculina e tal, porque o objetivo aqui é uma sugestão para você no Dia dos Pais, mas a cor que você escolher, coloca e passa na caixa toda. Na caixa toda, tanto dentro quanto fora. Essa parte lateral da caixa, por exemplo, ela dá uma certa aspereza. Nós vamos com a nossa lixa, passamos a lixa, deixamos ela bem lisa e voltamos lá com a minha tinta marrom e vou estar fazendo o acabamento na minha caixa. Aqui no primer, olha como ele está bem sequinho. Já está sequinho. Já está bem seco, que eu fiz ontem, né? Então nós vamos passar uma demão e vamos trabalhar o marrom sobre todo aqui, sobre o meu relógio. Olha como o relógio recebe bem a minha tinta marrom. E vou fazer isso tanto na parte interna do meu óculos, como na parte externa. A lateral, eu vou fazer umas sombras com uma tinta um pouquinho mais escura. Por exemplo, eu posso pegar o meu preto e fazer uns riscos.
Porque a hora que essa tinta secar, dá a impressão que era aquela caixa no baú, envelhecida, antiga, que eu deixei lá. E não fica aquela coisa da pintura chapada, lisa de um tom só. Essa é que eu acho que dá um sombreado bem bacana e é o diferencial mesmo da sua peça, do seu objeto. Então, aqui, estando a nossa peça bem seca, nós pegamos o pincel chanfrado, é aquele pincel inclinado, trabalhamos uma ponta, trabalhamos um pouco sobre a paleta e nós vamos estar contornando. A parte inferior da minha caixa, Sola, eu dei um detalhe com pezinhos de madeira preto. Eu apenas peguei a cola instantânea e fixei. E vamos, coloca a cola e fixa, acabou. Acabou. Passamos a tinta marrom e eu fiz os pezinhos na cor preta para dar um detalhe. Depois que terminou tudo, depois que secou tudo, é o acabamento. Aí eu preciso acabá-lo. Olha, eu vou lá e passo a minha hidrolaca fosca sobre toda a peça, até nas peças também, para que a minha tinta não saia. Nisso, temos aqui nossa sugestão para o Dia dos Pais, ou quem sabe até sem ser uma data fixa, aquele presente personalizado para a pessoa que você mais ama. E o resultado final, você vai ver aqui. Olha que bacana e como você tem essa peça aqui finalizada. Olha só. Você vê que quando ela fica seca, ela fica mais escura, porque ela ainda está molhada aqui, né? E ela fica bem característica e fica bonita a peça, né? Simples de fazer, né? Simples de fazer, sofisticado e personalizado. Isso aqui é melhor, né, Del Carmen? Essa, por exemplo, eu coloquei abotoaduras, aquele alfinete que o homem utiliza na gravata, né? E aí eu fui colocando tudo que tinha lá. Falei, é bom que assim já faz um rapa naquela gaveta que estava cheia de cacareco e fica bonito para, olha só para, e além de enfeitar, é de ótima utilização, tá? E dada a dica para vocês, espero que todo mundo tenha gostado e aproveite.